Interrompemos a programação por motivo de surto coletivo no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Só pode. Bom, no dia 15 de setembro, semana passada, o MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ele emitiu uma nota para o Ministério da Saúde para que eles atualizassem urgentemente o Guia Alimentar para a população brasileira. Bom, o Guia Alimentar ele é um documento que traz informações para a promoção de uma alimentação adequada e saudável, sendo uma das estratégias da Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Inclusive, a alimentação adequada é um dos direitos humanos básicos que está lá no artigo 6º da Constituição Federal. O guia em questão é da edição de 2014, que contou com a participação de vários setores da saúde, inclusive da Organização Pan-Americana de Saúde e do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, o NUPENS. Nessa edição, o Ministério da Saúde classificou os alimentos em 4 categorias, de acordo com seu processamento. Inclusive, eu já fui um pouco mais a fundo em alguns vídeos anteriores, eu vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas, basicamente, as classificações eram alimentos in natura, minimamente processado, alimentos processados, alimentos ultraprocessados e também os ingredientes que a gente usa como tempero, como sal, açúcar e óleos. E o lema, a regra de ouro desse guia é descascar mais e desembalar menos, sendo que os alimentos in natura, minimamente processados, tinham que ser a base da nossa alimentação, enquanto os ultraprocessados tinham que ser reduzidos. E o MAPA, nessa terça-feira, questionou vários itens do Guia Alimentar, solicitando essa alteração com urgência. Bom, depois disso, o Ministério da Saúde emitiu uma nota de que não recebeu nada e o MAPA de que não emitiu nada, que está sendo mais tratado em reuniões internas. Mas partindo do pressuposto que é verdade todo esse burburinho, eu vou fazer hoje uma análise sobre essas alterações que ele pediu. A primeira alegação é que as informações trazidas no guia é confusa, incoerente e prejudica a alimentação adequada. Será que eles leram o guia certo? Gente, olha que bonitinho como eles colocam. Eles colocam um quadro de resumo no final de cada capítulo, de cada sessão. Eles colocam essas imagens para explicar o que é in natura, o que é processado, o que é ultraprocessado, a quantidade mais ou menos ali que a gente tem que inserir, como ser a base da nossa alimentação. Mostra fotos de pratos, então não tem nada de confuso, misericórdia. Eu dei o guia pro meu irmão de 14 anos ler. Você entendeu? Zero confuso. Tem lógica? Zero incoerente. Então, não entendi. Fiquei sem entender. Agora, prejudica a alimentação adequada? Desisto. Misericórdia, gente. Parece que a pandemia tá me deixando o povo meio doido. Não é possível. Não é possível. Não consigo acreditar nisso. E não para por aí os absurdos, claro. Eles falaram que o Guia Alimentar Brasileiro é um dos piores. Amor! Amor! Eu sou reconhecida pela OMS, pela Unicef, pela FAO. Eu servi de base de inspiração dos guias do Peru, do Equador, do Canadá, da França. Mori, não cola essa. Outra coisa que eles falaram é que não existem pesquisas científicas que comprovem que o processamento de um alimento reduz seu valor nutricional e também tenha impactos negativos na sua saúde. No! God, please, no! 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 Eu acho que foi um surto coletivo mesmo. Não tô acreditando ainda. Acho que foi uma pegadinha. Não pode ser. Não vou nem comentar sobre isso, né? Porque existem vários estudos, várias pesquisas, vários trabalhos, várias teses sobre o impacto que os alimentos ultraprocessados têm no organismo, a falta dos alimentos naturais causam também. Então, né? Próximo. Outra coisa criticada é a prioridade que eles dão aos alimentos de origem vegetal em relação aos de origem animal. E também que eles não mencionam que o excesso de alimentos naturais também podem causar perigos à nossa saúde. Bom, eu acho que não viram que lá no início, bem no início, ele fala sobre essa questão de harmonia de quantidade, qualidade, variedade, moderação. E também lá no final ele fala que ele não pode tratar de quantidades, ele não pode tratar de números em si, distribuições, porque cada pessoa é uma pessoa. Depende de uma variedade de fatores, de idade, de sexo, de tamanho, de peso, de atividade física. Então, uma coisa é um maratonista comer uma penca de banana.
Outra coisa, uma pessoa sedentária que não faz nada, comer uma penca de banana. Então são cenários completamente diferentes. Sem falar que o guia, ele é um documento para a população em geral, para a média em geral, de acordo com o cenário atual da população. Eu não consigo individualizar cada caso. Para isso, existem os nutricionistas. E o cenário atual é exatamente esse desequilíbrio, com uma grande quantidade de pessoas em sobrepeso, com obesidade, um alto consumo de carnes, um baixo consumo de hortaliças, um alto consumo de alimentos ultraprocessados, Dá pra ver claramente num prato pronto de praça de alimentação. Bem, um monte de arroz, um bife maior do que o prato e uma folha de alface, assim, só pra falar que tem salada. Então o guia vem exatamente para mostrar esse desequilíbrio e dar alternativas para melhorar a qualidade da sua alimentação. É comprovado cientificamente que os alimentos de origem vegetal, ele tem uma gama de vitaminas, de minerais, de fibra, de compostos que dão um pigmento, dão a cor àquele alimento, que são protetores para o nosso organismo. Eles melhoram a saciedade, eles nos protegem contra algumas doenças, trazem esse equilíbrio, enquanto os ultraprocessados, com todo o seu excesso de caloria, excesso de sabor, excesso de aditivos, causam esse desbalanço, esse desequilíbrio na minha saciedade, no meu peso, na minha saúde como um todo. Então não tem nem como comparar, gente, misericórdia. Outra coisa que eles criticaram é que eles acham confuso a maneira como que eles diferenciam processado, ultraprocessado, que é feito pela lista de ingredientes. Eles colocam, dão uma dica, se tem uma lista de ingredientes muito grande, que tem mais de 5 alimentos lá, ingredientes, e nomes que você não conhece, esse é um exemplo de alimento ultraprocessado. E outra coisa é que eles acham absurdo uma refeição doméstica ser considerada um alimento ultraprocessado por conta da lista de ingredientes dela, quantidade de alimento que ela usou naquela preparação. Para eles diferenciarem um processado, um ultraprocessado natural, lá no guia eles colocam, dão a dica de olhar a lista de ingredientes. Quando tem mais de 5, já é um sinal de alerta. Quando tem nomes que você não conhece, e eles ainda colocam quais são esses nomes estranhos que podem aparecer, são sinais de ser um alimento ultraprocessado. Então não tem nada de confuso, ele coloca, ele dá mastigada ali pra você. E na preparação doméstica, ele trata muito na parte de sal, açúcar, óleo, que são ingredientes que a gente incrementa no alimento natural e minimamente processado em um preparo, para fritar, para fazer um bolo, para fazer alguma coisa. E ele fala que essas preparações não deixam de ser naturais. Só que uma coisa é eu pegar a minha carne, fritar no óleo e temperar com sal e ervas, e outra coisa é eu pegar essa carne e temperar com um pozinho mágico, com sabor do caldo, sei lá do que, colocar um creme de leite de caixinha, colocar um molho de tomate, colocar um ketchup, uma maionese, uma mostarda. Eu posso fazer a minha alimentação se tornar um alimento ultraprocessado de acordo com os ingredientes que eu uso. E o maior ponto crítico, com certeza, foi a questão dos ultraprocessados, que eles falaram que no guia eles ferem a autonomia da pessoa ao colocar que tinha que reduzir o consumo de ultraprocessados. Então tem que liberar, né, Mori? Pelo amor, né? Eu acho que não tem nada a ver com autonomia, mas sim uma omissão de informação, uma negligência com isso. Porque lá no primeiro capítulo do guia, ele trata que esse acesso à informação vai garantir uma autonomia. Porque quando você tem essa informação, você consegue saber o que você tem que fazer. Ainda mais nessa era de fake news, saber se faz bem, se faz mal, se pode ou se não pode. Cada dia um vídeo novo que surge no WhatsApp falando de alguma coisa. Você precisa ter uma fonte confiável dessas informações. A pessoa tem o direito e precisa saber o que está consumindo, saber as consequências que aqueles alimentos, aqueles ingredientes em conjunto estão trazendo para o seu organismo, para ela conseguir refletir e transformar a sua maneira de pensar, as suas atitudes, os seus hábitos. É, por exemplo, saber que um alimento julgado como light, diet, fit, que tem fibras, que tem toda uma propaganda vendendo que emagrece, que faz bem, muitas vezes estão longe de ser saudável, são alimentos processados. Isso acontece porque não tem informação, não sabe que é um alimento processado, não tem mais esse acesso. A própria política libera isso. Se não é contraindicado, então por que eu tenho que mudar? Bom, então hoje foi isso, foi mais essa reflexão, esse desabafo sobre essas alterações que estão querendo fazer com o guia. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acessarem o guia, lerem o guia, compreenderem a informação e tirarem as suas próprias conclusões dessas alterações, dessas críticas que foram feitas. E também está acontecendo um manifesto que se encerra na quinta-feira, eu vou deixar o link aqui embaixo.
está sendo em defesa do nosso guia atual. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir nas redes sociais e acompanhar o conteúdo que eu posto lá diariamente. Um beijo e fiquem com Deus!